Resolução número 596, 06 de fevereiro de 2015. Revoga a Resolução número 073, de 16 de abril de 2002, e dispõe sobre os procedimentos para a movimentação de militares no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. CBMMG. O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 1º sobrescrito do artigo 12, da Lei Complementar número 54, de 13 de dezembro de 1999, e considerando o disposto nos artigos 166 e 180, do EMENG, bem como o inciso 2, artigo 1º, do Decreto 40.874, de 18 de janeiro de 2000, que delega competências ao Comandante-Geral do CBMMG para a prática de atos nele mencionados, resolve princípios gerais e definições. Artigo 1º. A movimentação dos militares no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais tem por finalidade regular a passagem dos oficiais e praças pelas diferentes funções, de modo a satisfazer as necessidades do serviço e distribuir equitativamente os ônus e as vantagens delas decorrentes, com vistas a 1. Proporcionar a todos o indispensável conhecimento da atividade bombeiro militar, desenvolvendo competências e habilidades para o exercício de suas funções, seja na atividade fim ou meio. 2. Assegurar a presença constante nas unidades operacionais e administrativas de um quadro necessário à manutenção da continuidade da atividade, garantindo a eficiência do serviço bombeiro militar. Artigo 2º. Para fins desta resolução ficam definidos os seguintes conceitos: 1. Movimentação é a denominação genérica do ato administrativo que classifica, transfere, nomeia ou designa o militar. 2. Classificação, movimentação do oficial recém-promovido. 3. Transferência, movimentação do oficial ou praça de uma para outra unidade. 4. Nomeação, movimentação do oficial para a comissão prevista nos quadros de efetivo ou nos regulamentos. 5. Designação, movimentação de oficial ou praça, dentro de uma mesma unidade. 6. Sistema hierárquico, conjunto de unidades subordinadas, no canal de comando, a uma mesma autoridade superior. 7. Permuta, transferência, por interesse próprio, entre militares do mesmo círculo, simultaneamente. Artigo 3º. A movimentação dos oficiais e praças tem por finalidade: 1. Completar ou nivelar os efetivos das unidades operacionais e administrativas do CBMMG. 2. Atender às necessidades do serviço. 3. Promover o desenvolvimento do profissional de segurança pública, através da matrícula em cursos de formação, habilitação, atualização, aperfeiçoamento e especialização na instituição. 4. Atender aos interesses individuais ou da saúde do militar e de pessoa de sua família. 5. Atender à conveniência da disciplina. Artigo 4º. Para atender às prescrições do artigo 3º desta resolução, as movimentações ocorrerão por: 1. Necessidade do serviço. 2. Conveniência da disciplina. 3. Interesse próprio. 1º sobrescrito. A movimentação por necessidade do serviço será feita quando se tratar dos casos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 3º desta resolução. 2º sobrescrito. A movimentação por conveniência da disciplina constitui medida de caráter administrativo e será realizada para atender aos interesses da disciplina, em conformidade com o Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais. 3º sobrescrito. A movimentação por interesse próprio só será efetuada quando motivada por requerimento do interessado, nos termos do inciso 4 do artigo 3º desta resolução. Competência para a movimentação. Artigo 5º. A movimentação será realizada: 1. Pelo Comandante-Geral, em conformidade com o previsto no inciso 2 do artigo 1º do Decreto número 40.874, de 18 de janeiro de 2000. 2. Por delegação de competência do Comandante-Geral.
para as seguintes autoridades: a. Ao chefe do Estado-Maior, para a designação de oficiais no âmbito do Estado-Maior e a movimentação de praças no CDMMG. B. Aos comandantes de unidades de direção intermediária, para a designação de oficiais sob seu comando e transferência e designação de praças dentro do mesmo sistema hierárquico. C. Ao diretor de recursos humanos. Transferência de praças para início e término de curso, de acordo com as diretrizes expedidas pelo chefe do Estado-Maior. D. Aos comandantes de unidades, chefes de centros e chefes de seção do Estado-Maior, para a designação de oficiais e praças sob seu comando. Parágrafo único. As movimentações que implicarem em despesas para o Estado somente poderão ser efetivadas pelas autoridades mencionadas neste artigo se estiverem cobertas pelas correspondentes cotas orçamentárias, descentralizadas pelos respectivos gestores. Requisitos e critérios para movimentação. Artigo 6º constituem requisitos para a efetivação das movimentações: 1. Ajustamento do efetivo em relação ao detalhamento e desdobramento do quadro de organização e distribuição. Code e a existência de claro. 2. Conveniência ou necessidade efetiva da movimentação. 3. Disponibilidade de crédito para fazer face às despesas. Parágrafo único. São vedadas as movimentações quando inexistir claro no efetivo da unidade ou fração de destino, salvo no caso de permuta. Artigo 7º. No caso de militares cônjuges deverão ser adotadas as seguintes medidas: 1. Sendo um dos militares movimentado por necessidade do serviço, o consorte poderá ser movimentado, se oportuno e conveniente, para a mesma localidade, também por necessidade do serviço, se for o caso. 2. No caso de um dos militares requerer a movimentação por interesse próprio, a transferência do consorte também poderá ocorrer na mesma condição, se oportuno e conveniente. Artigo 8º. Em situações excepcionais, devidamente apuradas e comprovadas em procedimento administrativo, o militar poderá requerer sua movimentação por interesse próprio, desde que motivado por questões de saúde própria ou de pessoa de sua família, sendo: 1. Ascendentes e descendentes em linha reta. 2. Cônjuge e afins que vivam às expensas ou que conste como um dos dependentes do militar perante o IPSM. Artigo 9º. A movimentação por conveniência da disciplina será realizada a qualquer tempo, de ofício ou por solicitação fundamentada do corregedor, comandante ou chefe do militar, em conformidade com o Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais. Artigo 10. A movimentação por necessidade do serviço, do mesmo militar, em período inferior a 0,2 anos, que gere ônus para o Estado, somente poderá ocorrer em casos excepcionais, devidamente comprovados, com homologação prévia do chefe do Estado-Maior. Prazos para emissão de pareceres e desligamento dos militares. Artigo 11. Os diretores, comandantes e chefes deverão observar o prazo de 10 dias úteis para emitirem o parecer no requerimento de movimentação. Artigo 12. O bombeiro militar que for movimentado deverá ser desligado da unidade de origem no prazo máximo de 5 dias úteis, contados a partir da respectiva publicação em boletim. 1. Nos casos de movimentação de diretores, comandantes e chefes, a data de passagem de comando será marcada pelo chefe do Estado-Maior, dia em que o militar será desligado da unidade de origem. 2. Quando o militar for detentor de cargo administrativo que exija prestação de contas ou conferência patrimonial de bens sob sua responsabilidade, o prazo máximo para o desligamento será de 30 dias, contados a partir da publicação em boletim. 3. Sobrescrito. O chefe do Estado-Maior poderá prorrogar os prazos previstos nos parágrafo 1º e 2º, mediante requerimento devidamente justificado. Prescrições diversas. Artigo 13. Cabe à BMU controlar e preparar os atos de movimentação de competência do chefe do Estado-Maior e do comandante-geral. Artigo 14. Os pedidos de transferência deverão observar o formulário constante no anexo único desta resolução.
Artigo 15. Os requerimentos de movimentação dentro da própria unidade dentro do mesmo sistema hierárquico serão solucionados pelo respectivo diretor, comandante, chefe, nos limites do artigo 5º desta resolução. Artigo 16. A movimentação do militar não interromperá o gozo de férias, caso em que o desligamento será efetivado após o término do respectivo período, salvo as situações em que o interesse da instituição impõe ao contrário, desde que devidamente motivado. Parágrafo único. Fica proibida a concessão de férias ao militar movimentado, salvo se estiverem previstas e lançadas antes da publicação da movimentação. Artigo 17. O Estado-Maior e a Diretoria de Recursos Humanos promoverão, sistematicamente, a análise da situação do efetivo movimentado, em conformidade com os efetivos fixados, consolidando os dados e propondo as correções quanto a eventuais desvios detectados. Artigo 18. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 19. Revoga-se a Resolução número 73, de 16 de abril de 2002. Comando-Geral, em Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2015. Luiz Henrique Gualberto Moreira, Coronel B.M. Comandante-Geral 3.